Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vem Dividendos. Eu sou Rodrigo Colombo. Hoje eu vou fazer aí algo que vocês gostam, vocês deram um feedback muito legal no último vídeo que eu fiz assim. Então eu vou voltar a fazer aqui, vou fazer de vários outros, tá? Então eu já peço até para você comentar aí embaixo, nos comentários, quais vídeos vocês querem, quais análises vocês querem. Hoje nós vamos estar analisando o KNRI 11. Então, se você ainda não é inscrito no canal, antes de eu começar a fazer a análise aí do KNRI, se inscreve no canal, deixa aí o like, porque isso ajuda pra caramba o YouTube enviar o vídeo para mais pessoas, para quem ainda não conhece o canal, e pro canal crescer isso é realmente muito importante. Se você puder, tá? Se não for pedir muito, eu já peço que você copie o link aqui em cima, tá? Do vídeo e manda esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, nos grupos do Telegram. Isso ajuda a gente pra caramba, isso me ajuda pra caramba. Então eu quero analisar com vocês hoje, fazer uma análise do Kinea Renda Imobiliária, tá? Que é o KNRI 11, tá? Que é a Kinea, a empresa do Itaú. Como a gente começou o outro vídeo, e é como eu começo analisando qualquer fundo imobiliário, eu começo pelo regulamento. Eu leio alguns pontos do regulamento que vai me dar uma visão daquilo que o fundo quer, daquilo que o fundo pode fazer, tá? E daquilo que eu estou comprando. Então a primeira coisa que eu sempre faço na primeira análise de um fundo imobiliário é então analisar o seu regulamento. Então o que eu sempre olho no regulamento, né? Eu já falei para vocês lá, eu geralmente procuro dar uma lida nos pontos mais importantes. Eu olho para quem que o fundo foi feito, né? Quem é a gestão, quem é a administração, qual o objetivo do fundo, né? Com esses detalhes aí eu consigo ter uma noção daquilo que a gente tem em mãos. E aí a gente pode vir aqui um pouquinho, podemos vir mais para baixo, prestação de serviço, prestadores de serviço. O administrador contratará em nome do fundo os seguintes prestadores, né? Um custodiante, um auditor, o gestor. A gestão da carteira de ativos será exercida por Kinea. Fala um pouquinho das obrigações do gestor, eu não vou ler aqui, mas depois vocês podem fazer a leitura, né? É sempre bom fazer para ver o que o gestor pode, o que o gestor não pode. Existem algumas regrinhas, mas dentro aqui do regulamento eles podem especificar o que cada um deles vai poder fazer. Os distribuidores, tá? Distribuidores. A distribuição de cotas do fundo será realizada pelo Itaú. Isso aqui é importante. Por que isso é importante? O Itaú, a Kinea, o KNRI 11 especialmente, ele é um fundo que você não vai poder participar das emissões, das subscrições, se você não for cotista do Itaú, ok? A emissão só é lançada para clientes do Itaú. Então, se você quiser participar da emissão do KNRI, por exemplo, você vai ter que participar lá dentro do Itaú. Você vai ter que abrir uma conta na corretora, ser cliente deles e aí então fazer a entrada por lá, porque isso é uma escolha da Kinea, tá? E dentro do regulamento ela pode fazer essa escolha. Público-alvo: fundo, né, a critério do administrador e do coordenador, receberá recursos de pessoas físicas ou jurídicas, brasileiras, estrangeiras. Então pronto, a gente já sabe que esse fundo é para qualquer um, né? Ele foi feito para pessoas físicas, então a gente já sabe que tem aí a política dele já traz o lado bom para investimento de pessoa física. Política de investimento, né? Obviamente o fundo é condomínio fechado. O que é um fundo de condomínio fechado? Você não pode ir lá resgatar suas cotas quando você quiser com o fundo, né? Você só pode negociar com outras pessoas. Então você não pode entregar suas cotas como outros tipos de fundo de investimento. Duração indeterminado, tá? Então a gente sabe que não haverá um fim, o que, né, não tem um fim declarado, né? Pré-declarado, pode acabar obviamente um dia, mas não está isso em regulamento, assim como alguns outros fundos vão ter. Aqui fala, é uma comunhão de recursos, tal, distribuição de valores destinados à aplicação em empreendimentos imobiliários, mediante a aquisição de imóveis comerciais e centros de distribuição preferencialmente prontos ou em projetos para posterior alienação, locação ou arrendamento com possibilidade de alienação. Então o fundo vai poder adquirir aí imóveis comerciais e centros de distribuição logísticos. Então aqui a gente sabe que não pode industrial, que não pode esses outros segmentos, né? Então tem que ser imóvel comercial e centro de distribuição, tá? Então essa é a política de investimento do fundo, né? Então é basicamente esses detalhes iniciais que eu olho. Geralmente eu dou mais uma analisada, dou mais uma lida por cima, passo o olho, né, no regulamento para entender principalmente pontos aí do que o gestor pode ou que não pode. Mas geralmente os regulamentos são bem grandes, mas você vai tirar muita informação disso aqui. E aí agora passando um pouquinho, né, pro relatório do Kinea, né? O último relatório que foi enviado, que é o de dezembro, foi repassado agora em janeiro, é esse que vocês estão vendo na tela, é a NRI 11, aqui fala um pouquinho do objetivo do fundo: gerar renda de aluguel mensal através da alocação de um portfólio diversificado de prédios corporativos e galpões logísticos. Aquilo que está no regulamento, né, falado um pouquinho diferente. Patrimônio líquido dele, 3 bilhões, né, e 500 milhões, então bastante coisa, é um patrimônio bem grande.
Valor patrimonial por cota, R$ 150, isso no dia 31/12, e o valor de mercado também naquele momento era 198,18. Nesse período o fundo deu uma caída, ele está aproximadamente a 180, 182, 183 reais no momento em que nós gravamos esse vídeo. Ele tem hoje 149 mil cotistas, é um dos maiores fundos da Bolsa, né, um dos maiores fundos da Bolsa, então ele traz aí uma credibilidade legal, por ser administrado pelo próprio Itaú, ser uma empresa do Itaú, por também ter a distribuição para os clientes, especialmente de emissão do Itaú. Isso mostra que a Quineia não vai sujar o nome, né, então ela vai tentar dar o máximo, porque ela mexe tanto com clientes de fora no mercado, quanto clientes lá dentro do Itaú, então para ela é muito ruim sujar o nome. A média diária de valor negociado foi 10 milhões, no mês 202 milhões, tá? Foi o volume negociado em dezembro. Aqui tem um ponto importante, eu gosto de ver, que no outro eu não li, mas esse aqui é pequenininho, né? Eu geralmente leio isso aqui, ó. Isso aqui, esses dados iniciais aqui é o que o gestor está falando para você cotista. Então, quando você vai fazer uma análise de um fundo, você abre o relatório do fundo, procura dar uma olhada nesse primeiro detalhe que o gestor coloca, porque isso é importante. Durante o mês de dezembro de 2019, não tivemos movimentação na carteira de inquilinos, ou seja, ninguém saiu, ninguém entrou, né? Então permanece os mesmos inquilinos. A vacância física do fundo no final do mês foi de 5,05%, a vacância financeira de 7,30% e a vacância financeira ajustada pelas carências previstas nos novos contratos de locação de 9,20%. Depois eu posso explicar essas diferenças de vacância aí, talvez no Instagram, talvez no blog, então fica ligado aí. Como mencionado nos relatórios anteriores, ressaltamos que o foco da equipe de gestão permanece no trabalho ativo de manutenção dos inquilinos atuais e ocupação dos espaços vagos. Então eles estão tentando locar, estão tentando também renovar os contratos dos que já estão lá dentro. Então eu sempre leio isso, é sempre bom você fazer essa leitura. Bom, e como vocês já sabem, como eu falei no outro vídeo, dando uma analisada nas informações que tem, né, no relatório, e obviamente além dessa análise aqui, eu faria uma análise do imóvel, abriria imóvel por imóvel, procuraria lá no Google Maps, procuraria alguns detalhes a mais, mas essa análise já vai dar para você ter uma noção bem grande do fundo. A primeira coisa que fala aqui no relatório do Quineia é a rentabilidade do fundo, né, considerando a distribuição de renda e variação da cota. Sempre que vocês verem rentabilidade dentro de um relatório de gestão, isso quer dizer valor de cota, valorização da cota e entrega de resultado em rendimento. Então, rentabilidade pega as duas coisas juntos, ok? E aí nós temos também renda distribuída, variação da cota, que aí é onde vem esses gráficos. Por exemplo, essa tabelinha aqui do Quineia é muito legal, mostra por emissão, né? Quem entrou lá na primeira emissão, em 2010, segunda emissão em 2011, terceira em 2012, 2013, depois 2017 e 2019 no ano passado. Quem entrou lá na primeira emissão, tá? Pagou aí, teve um valor, uma referência no valor de R$100, variação da cota aí de aproximadamente 77% e de renda distribuída 143%. Uma rentabilidade total 221%. Então quem investiu lá em 2010 teve 221% de rentabilidade total até hoje, tá? Então aqui a gente consegue ver o que ele fez aí durante a sua história. Quem entrou aqui, vou pegar os dois extremos pra gente não ler tudo. Quem entrou na última emissão, que foi em 2019, em abril, pagou aí 144,36 e até hoje teve 34% de rentabilidade. Em renda distribuída deu quase 5%, né, desde de abril de 2019, e a variação da cota deu aproximadamente 30% para quem pegou na sexta emissão, que foi a última emissão do fundo. Tá? Aqui no canto fala taxa de administração e gestão do fundo imobiliário, que é de 1,25, tá? É de 1,25 do valor de mercado das cotas, tá? Então aqui no Quineia é de valor de mercado. Então, referente ao valor que ele está de mercado, é o que a gente vai pagar de taxa de administração e taxa de gestão. E esse valor de 1,25, nesse caso, está administração, gestão, escrituração e custodiante, né? Que é os serviços lá do regulamento lá que a gente olhou. Descendo um pouquinho mais, a gente consegue ver aqui próximo no relatório, negociação e liquidez. Isso aqui eu não acho tão importante para quem está começando e também não é uma coisa que me preocupa, tá? A negociação e liquidez, para vocês verem, o médio diário é de aproximadamente 10 milhões. Então, assim, só se você for colocar mais dinheiro que isso apenas nesse fundo para você ter problema. Isso é diário, tá? Então, um fundo assim com tanta segurança, um fundo maior desse jeito, é muito difícil acontecer um problema que você tem que sair correndo no primeiro dia. Então, assim, não é uma coisa que eu me preocupo tanto, mas tá aí no relatório uma liquidez diária de 10 milhões aproximadamente. E ele teve em dezembro participação em 100% dos pregões, ou seja, todo dia que a bolsa abriu, todo dia ele foi negociado. Óbvio que é um fundo muito grande. Agora entra na parte que eu acho mais plausível para fazer uma análise, né? Carteira imobiliária.
Ele é um fundo que, assim como a HGLG, então, parte de carteira imobiliária, né? Só para dar um adendo geral, que é o que está escrito aqui. Portfólio composto por 18 propriedades, sendo 10 edifícios comerciais e 9 logísticos, apresentando a seguinte divisão de área e receita por tipologia, demonstrando o equilíbrio existente entre logístico e escritório, conferindo maior previsibilidade e menor volatilidade no fluxo de receita de aluguel. O fundo possui um total de 85 contratos e mais de 50 inquilinos. Então a gente consegue ver que, como a HGLG, eles aqui, por serem fundos antigos, grandes, né, eles têm uma diversificação muito legal, né? Então o KNRI tem 85 contratos de locação, 50 inquilinos diferentes, 50 empresas diferentes locam os espaços. Receita por estado, 60% praticamente está no estado de São Paulo, 18% em Minas e 22% no Rio. Quando o Rio de Janeiro teve problemas, aí o KNRI deu uma sambada, deu uma negociada ali, mas também conseguiu se manter, tá? Ficou mais ou menos dentro do ideal, daquilo que era necessário e podia naquele momento. Depois, tipologia, né? Que é o que foi falado ali, logístico e escritório. Então, assim, 53% praticamente de imóveis logísticos e 47% de escritórios. Então, bem dividido para conseguir fazer o melhor dos dois mundos. Tipo de contrato também bem diversificadinho, basicamente 50-50 típico e atípico, né? Então, contratos bem mais longos e contratos um pouquinho mais curtos, comuns. E receita por índice também bem diversificado, 50-50 praticamente. E GPM e IPCA. Receita do setor de atividade do inquilino, a grande maioria dele está em indústria, 35% indústria. Depois, o segundo maior, comércio, tá? E depois serviços, e os outros aí com financeiro, logística, tecnologia, partes menores. Então, indústria, comércio e serviços são os maiores aí que atuam, né, que tem locado aí o espaço do KINEA do KNR11. Depois aqui nós temos cronograma de vencimento e revisional. Em 2019 tivemos 11% de revisão de contrato, né, para ver se está dentro do preço, para ver se precisa fazer alguma outra revisão. 2020 teremos 9%, 2021 12%, 2022 9%, então tá bem tranquilo. Os próximos anos aí revisionais. Os próximos anos nós teremos aí vencimento de contrato. Em 2020 nós teremos 15% dos contratos vencendo, 2021 7%, 9% e 12% até 2023. Então até 2023 a gente pode dizer, mais ou menos aí nós teremos uns 40% dos contratos sendo renovados, né, vencendo, né, para então ser renovados, e o resto ali, os 57%, de 2024 em diante. Isso aqui é uma coisa pra gente ficar ligado, né? Porque os próximos anos aí pode ter renovação dos contratos e aumento dos aluguéis, aumento dos pagamentos. Geralmente são nas revisionais e nos vencimentos que acontece esse up aí, né? Esse pagamento um pouco maior de aluguel. E uma coisa que tá bem legal aqui, uma informação importante, é que o prazo médio de contrato firmado pelo fundo é de 9 anos e meio, praticamente, né? Então esse é um prazo para quando faz aí uma revisional, quando acontece o vencimento, o prazo médio é de 9 anos. Então renova agora, a média de 9 anos aí pra frente para fazer essa renovação. Portfólio, segundo aquilo que eu já falei, né, são 10 corporativos e 9 logísticos, 19 imóveis e 750 mil metros quadrados de ABL, né, de área bruta locável. Aqui a gente pode ver os edifícios. Eu até aconselho vocês, dá uma olhada aí no Google, coloca os edifícios, os nomes aqui, ó. Edifício Pinheiro, Edifício Atenas em Pinheiros, Edifício Diogo Moreira na Faria Lima, Edifício Joaquim Floriano no Itaim. Coloca aí Centro de Distribuição PIB em Sumaré, coloca no Google Maps, você vai ver esses imóveis. Aqui também no final vai ter imagenzinhas menorzinhas, mas eu sempre acho legal, né? Essa é a análise extra que eu faria, além dessa que eu tô fazendo com vocês. Então eu pegaria essas informações, iria pro Google, pesquisaria cada imóvel, veria aí os maiores, né? Veria quais deles são os maiores, depois eu vou mostrar para vocês ali, pelo menos esses maiores eu gostaria de conhecer mais profundamente. Então ele tá bem diversificado em Minas, Rio de Janeiro e em São Paulo, obviamente que a maioria grande é em São Paulo, mas ele tem espalhado aí também nos estados em vários locais. Isso é bem legal. Eu acho o KNRI um dos melhores fundos da bolsa, uma diversificação muito legal para mim, isso faz muito sentido para mim. Aqui mostra algumas informações contábeis, tá? Saldo no final, no final de 2019 aí, foi de 18 milhões, né? Um saldo aí. Total de receitas foi 22 milhões, enquanto de despesas 4 milhões e o saldo de 18 milhões. Importante ressaltar que o valor total de receita considera antecipações feitas por inquilinos nesse mês, no montante de 1,6 milhões, e no mês anterior foram realizadas antecipações no montante de 1,3 milhões. Então esses dados aqui são informações dos recursos disponíveis para distribuição no mês de dezembro. Depois viemos aqui com o fluxo de caixa. Aqui a gente consegue ver, né, que a grande maioria vem de aluguel, receita financeira porque tem um valor aí guardado, muito provavelmente, né, teria que olhar os informes.
Isso aqui não é uma coisa que eu vá analisar agora aqui com vocês, mas vocês podem olhar, né? Quanto que foi pago de taxa de administração, quanto que foi pago de benfeitorias, né? Manutenções nos imóveis, taxas legais e outras despesas, rendimentos distribuídos e o saldo final, né? O que sobrou lá na conta do fundo, né? Saldo disponível do que existe lá, então também tá tudo aqui embaixo, tudo certinho, tudo bonitinho. Essa parte contábil é algo mais que você, se você quiser ir a fundo, você vai dar uma pesquisadinha nos informes mensais, trimestrais e anuais. E aqui embaixo, só pra gente finalizar, mostra os portfólios, tá? Como eu falei pra vocês, o que eu faria? Se você não quer analisar todos os imóveis do KNRI, dá uma analisada nos maiores, né? Pega os maiores, ó, ABL. O edifício Madison tem 8.000 metros quadrados, tá? 3.000, 6.000, 6.000, 8.000, ó, 11.000, 11.000, 12.000 já são aqui os maiores, 15.000, tá? 69.000, então pega esses maiores, valor de avaliação, pega os mais caros, tá? E dá uma pesquisadinha nesses que são os mais caros, dá pelo menos uma olhada neles, que eles incorporam mais aí o patrimônio do fundo, né? Então é isso que eu faria além dessa primeira análise, tá? Dentro disso que eu falei, dentro dessa pequena análise que eu falei pra vocês, eu queria dar um pouquinho da minha opinião. O KNRI, ele é um fundo que venceu o tempo, eu sempre falo isso, eu sempre uso isso. O KNRI, ele venceu o principal pra gente que investe em renda variável, que é o tempo. Ele tá aí há 10 anos já no mercado, então assim, é um fundo que eu gosto, eu olho com bons olhos, algumas pessoas não gostam por algumas coisas que, alguns movimentos, algumas pessoas não concordam, né, que ele faça a distribuição somente pelo Itaú, mas não é algo que me incomoda, tá? Eu sei que isso tá no regulamento, então eu aceito, tá? Isso eu acho que é até um ponto forte se a gente for olhar, o fato de que a Kinea não vai fazer nada de errado, porque ela tem muito cliente ligado ao Itaú, sendo uma empresa dela ali dentro. Então eu acho importante e isso eu acho até legal. Acho que ela faz um bom trabalho, tá? O KNRI para mim é um dos melhores fundos da bolsa, principalmente para mim que gosto muito de logístico. Ele faz meio essa mescla aí por não ser logístico, por ser um híbrido, né? Tem logístico e comercial, ele faz meio essa mescla muito bem, tendo um pouco mais de logístico. Eu gosto muito dele, acho um fundo muito legal. Acho um fundo que tem o Itaú por trás, então um fundo seguro, tá? Acho tranquilo para ser um fundo principalmente inicial, para quem está iniciando na bolsa com fundo imobiliário, talvez é um fundo bem legal. E um detalhe, é um fundo que você dificilmente vai conseguir comprar ele barato. Ah não, o KNRI tá caro. Cara, você tem que olhar quanto que ele tá pagando, olha quanto que ele tá pagando no ano, e ver se aquilo vale a pena para você, porque a tendência é que durante os anos ele vai crescendo, ele vai evoluindo, tá? Por ele ser um fundo muito seguro, às vezes vale mais a pena você entrar pagando um pouco mais caro. Se cair, você compra mais e assim vai, para você ter uma boa segurança com ele, se você quer começar na bolsa até você entender, tá? O KNRI eu acho que é uma boa. Isso não é indicação de compra, não estou mandando ninguém comprar, não estou falando para ninguém comprar esse fundo, mas é um fundo que é muito seguro, tem uma empresa grande, tem uma diversificação bem legal e não deu grandes problemas durante os seus 10 anos de bolsa, fechou? Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, deixa nos comentários qual o próximo vídeo que você quer que eu analise, tá? Que você quer que eu abra aqui os relatórios, leia os regulamentos, dê a minha opinião. Eu quero saber a sua opinião também, qual fundo você quer. Deixa nos comentários, porque isso vai ajudar pra caramba a gente fazer os próximos vídeos de análise, fechou? Se inscreve se você não é inscrito, deixa o like aí, compartilha pra galera, isso ajuda bastante a gente. Um abração, a gente se vê nos próximos vídeos e até mais.